de York. Nesse livro aqui, ele demonstra os trabalhos ritualísticos do grau de aprendiz maçom, companheiro, aprendiz registrado, companheiro de ofício, mestre maçom, mestre de marca, peste master, muito excelente mestre, maçom do Real Arco e cavaleiro templário de Malta. Ok? Então, quando o Smith Webb lança o monitor do franco maçom dele, ele já está falando de aprendiz a cavaleiro templário. E isso é o rito de York. E por que eu estou sendo enfático nisso? Porque temos vários problemas de definição, né? Então, a primeira coisa que tem que deixar claro é rito de York é isso. Nasce aqui. Perfeito? Não é outra coisa. E sim, rito de York é de aprendiz a cavaleiro templário. Ok? Então, uma vez que a gente define aí o objeto de nosso estudo, aí a gente vai poder falar da história dele. Porque a gente já sabe que a gente está contando a história disso aqui. Até isso aqui nascer, o que aconteceu? E essa é a história de origem do rito de York. Beleza? Então, vamos lá. Como sabemos, o rito de York ele nasce nos Estados Unidos. Então, ele também é conhecido como American Rite, o rito americano. Tá? Vale destacar também, observação, que quando o Webb lança o monitor, nele não tem o rito críptico, os graus crípticos. Os graus crípticos eles chegam posteriormente para fazer completar esses quatro corpos, que a gente chama desse núcleo duro do rito de York, visto que o rito de York também abraça vários corpos adicionais, o convite, etc. É uma árvore infinita. Mas o núcleo duro é a escadinha, que eu também sou contra essa coisa de escada. A gente pode conversar isso depois. Vocês podem me perguntar porque eu sou contra a escada. Mas aquela imagem da escada subindo os degraus, 13 graus de aprendiz a cavaleiro templário. E, posteriormente, o Webb não escreve sobre o críptico, mas, posteriormente, o críptico é incorporado pelo que a gente conhece de rito de York. E como é que esse filho nasce? Por que o Webb faz esse ritual? Em 1797. Eu sempre falava também, a gente costumou, muita gente já ouviu dizer, né, que porque o rito de York é o ritual mais antigo da maçonaria. O rito de York é o rito mais antigo, que é de 1797. Aí sempre tem aquele que fala assim, mas tem o rito escocês retificado, que é de 1782, é um pouco antes, não sei o quê. Apesar de o cara ter que ser complacente para encarar o rito escocês retificado como maçonaria, isso que é um sistema de cavalaria, e como a maçonaria estava na moda, colocou uns aventais no esquadro e o compasso lá para colar como maçonaria e o trem rodar, mas na verdade é um sistema cavalheiresco, desde o início, né? É cavalaria templária, é um resgate da estrita observância templária, disfarçado ali de maçonaria, mas tá bom. Então, para não dizer, para não comprar briga com a galera do rito escocês retificado, não, mas o rito escocês retificado é mais antigo, eu já não digo mais que o rito de York é o mais antigo. Eu digo que o rito de York é o ritual que preserva as mais antigas tradições maçônicas, dos pedreiros, da maçonaria dos pedreiros. E aí, como é que essa tradição foi preservada? Então, temos que lembrar que o rito de York nasce nos Estados Unidos e terras americanas colonizadas pelo Reino Unido, pelos povos britânicos ali. E aí a gente sabe que o que compõe a ilha ali do Reino Unido são os países. A Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, tem um país de Gales ali também, mas o que é relevante para a gente aqui hoje é Inglaterra, Escócia e Irlanda. Então, imagine aí, monte na sua cabeça, imagine todos os irlandeses querendo explorar o novo mundo, os escoceses e os ingleses vindo fazer a colonização,
dessas novas terras da coroa. Naturalmente, junto com a colonização, vieram maçons. Os maçons desejaram continuar praticando maçonaria. Destaca-se aqui, registra-se com um peso maior, a importância das lojas militares irlandesas, né? Tem uma importância grande. Então, os irlandeses, os soldados irlandeses fazendo o trabalho de ocupação e mantendo a ordem nessa terra nova, eles formam lojas militares, e essas lojas militares vai registrar uma característica forte no rito de York, já que elas eram itinerantes, elas eram nômades, né? Funcionavam nos acampamentos dos soldados. Então, isso traz uma característica marcante que se mantém, inclusive, até hoje, né? As grandes lojas americanas mandam cartas constitutivas para soldados no Afeganistão, para soldados no Iraque, para que eles possam funcionar suas lojas lá com carta constitutiva americana. Porque isso é do DNA do procedimento maçônico, de funcionamento deles. Pois bem, então, nós temos aqui irlandeses, escoceses e ingleses, todos vindo fazer a colonização dos Estados Unidos, abrindo suas lojas, tá bom? Então, se eu sou irlandês, eu vou bater na porta da grande loja da Irlanda e falar: ô, grande loja da Irlanda, me dê uma carta constitutiva para eu poder funcionar uma loja aqui nas Américas? Então, toma, carta constitutiva da grande loja da Irlanda. Ô, grande loja da Escócia, e minha carta constitutiva? Toma aqui uma carta constitutiva da Escócia, para você funcionar a sua loja. Inglaterra, dê uma carta constitutiva aqui para eu funcionar a grande loja da Inglaterra. Toma aqui sua carta. Então, nos Estados Unidos, a gente tinha lojas, e naturalmente não tínhamos grandes lojas, porque Inglaterra era colônia, a América era colônia inglesa. Então, não tem grande loja. A gente tem cartas constitutivas de grandes lojas dos países da coroa. Ok? Então, essas lojas vão nascendo junto com a colonização americana. Muito bem. Vale ressaltar, nesse aspecto, que existiu um conflito, a gente não vai aprofundar aqui, mas é importante destacar, um conflito na maçonaria inglesa. Houve uma cisão na maçonaria inglesa no momento em que a grande loja de Londres faz algumas alterações ritualísticas e isso pesa para os maçons ingleses. Lembrando que Londres é mais ao sul da Inglaterra, então esses maçons ingleses do norte estranharam essas mudanças e fundaram uma outra grande loja, insatisfeitos, fundaram uma outra grande loja que tem como sua constituição esse livro aqui, o Ahriman Hazell, que é a Constituição dos maçons antigos. De modo que, para o rito de York, para toda a maçonaria, esse documento é essencial, mas particularmente para o rito de York, é um documento, para os irmãos que gostam do rito de York, é um documento muito importante e a gente vai entender por que o rito de York tem raiz aqui. Ok? Então, depois da briga que teve na Inglaterra, passou-se também a vir para os Estados Unidos cartas constitutivas da grande loja dos antigos. Então, já não eram mais 3 grandes lojas emitindo cartas constitutivas. Eram 4 grandes lojas emitindo cartas constitutivas para formar lojas em terras americanas. Escócia, Irlanda, Inglaterra de Londres, dos modernos, e a Inglaterra que trazia as antigas tradições da cidade de York. Então, nós temos os antigos aqui que se autodeclaravam preservar as tradições maçônicas de tempos imemoriáveis da cidade de York. Pois bem, e qual era, inclusive, um ponto de inflexão na treta
entre antigos e modernos, o fato dos modernos não reconhecerem outros graus além do aprendiz, companheiro e mestre. Esse foi um ponto de inflexão que favoreceu o racha, pois esses maçons do norte, esses maçons das antigas tradições, achavam inaceitável não existir no sistema dos ritos, do sistema dos rituais maçônicos, o grau de maçom do Real Arco. Então, o grau de maçom do Real Arco é o motivo da treta, um grande motivo da briga entre antigos e modernos na Inglaterra. Então, perceba aí o link aqui para a gente no rito de York. Pois bem, então, os modernos só praticavam aprendiz, companheiro e mestre. No entanto, os antigos preservaram essa prática ancestral de maçonaria que eles entendiam que eram de 7 graus. E também os maçons irlandeses, bem como os maçons escoceses, praticavam uma maçonaria com mais graus do que apenas aqueles. Mesmo que não idêntica, não de forma idêntica nas grandes lojas, mas basicamente existiam os graus da marca, o grau da marca e o grau do Real Arco. Era um ponto pacífico. O grau da marca e o grau do Real Arco era praticado nessas 3 grandes lojas, e algumas grandes lojas praticavam também os graus cavalheirescos templários, certo? Que aí já era um sistema cavalheiresco complementar à maçonaria. O sistema de cavalaria é tão complementar à maçonaria que o próprio Smith Webb trata a cavalaria na seguinte abordagem: se você é um maçom cristão, seja um cavaleiro templário. A cavalaria templária vai ser muito importante para você caso você seja um maçom cristão. De modo que é uma coisa opcional. Por isso que até desconstrói aquela ideia de escada, onde o topo é ali. Como é que a coisa pode ser o topo se ela é opcional, né? Assim, já é colocado como opcional. Mas, enfim, fecha parênteses e vamos seguir. Então, segue para as Américas, várias lojas, 4 cartas constitutivas diferentes, e acontece a independência dos Estados Unidos. Acontece a Guerra de Independência. Naturalmente, quando a independência vence, a coroa perde o domínio sobre a colônia americana. O que vem a seguir? A fundação das lojas, das grandes lojas desses estados, agora independentes da coroa inglesa, e agora que eles são estados independentes que se juntaram, se uniram para formar esse país dos Estados Unidos da América. Então, esses Estados Unidos que formam esse país, cada estado, de forma independente, vai fundando sua grande loja. Reúne ali as lojas que têm suas cartas constitutivas e vai fundando suas grandes lojas. Ok? Mas perceba que o final da guerra de independência, ela encerra em 1783. Veja bem, é muito importante essa informação. 1783, a guerra acaba. Aí, só depois disso, vai começar o processo de fundação de grandes lojas. As grandes lojas dessas províncias, que eram colônias, agora estados coloniais, que agora são estados independentes que se uniram para formar a federação. Beleza? Então, nós temos as grandes lojas, mas essas grandes lojas vão sendo fundadas com a divisão territorial. Só que nesse território vai ter loja que tinha carta constitutiva da grande loja da Irlanda,
Carta Constitutiva da Grande Loja da Escócia, Carta Constitutiva da Grande Loja dos Antigos, Carta Constitutiva da Grande Loja dos Modernos, esses em menor parte, visto que os modernos eram mais voltados para a fidelidade à coroa. Então, basicamente, quando tem a Guerra de Independência, os maçons que perdem a guerra, eles eram mais ligados à grande loja dos modernos. E aí, junto com o final da ocupação colonial da Inglaterra nos Estados Unidos, a influência dessa cultura dos modernos também cai junto com a colonização, já que, mais uma vez, os maçons que defendiam que continuasse colônia eram mais ligados, em regra, via de regra, à grande loja dos modernos, a grande loja de Londres. Ok? Então, esse ritual dos modernos cai em influência, deixa de influenciar a maçonaria, e os rituais que influenciam a maçonaria mais fortemente no processo pós-independência vão ser o quê? Irlanda, Escócia e antigos da Inglaterra. Que eu já falei, mudando uma coisa ou outra, eles tinham basicamente mais graus que apenas aprendizes com perimestre e todos tinham real arco. O real arco era peça fundamental nos rituais maçônicos dessas grandes lojas. Ok? Só que existe agora uma grande loja, mas com cada loja praticando a maçonaria de acordo com a origem que teve sua carta constitutiva. Então, eu tenho uma grande loja, e na minha grande loja, eu tenho uma loja que pratica o rito irlandês, outra que pratica o rito que veio da Escócia, e a outra que pratica o rito que veio dos modernos, outra que veio... Tudo dentro do mesmo território. Inicialmente, isso não era um problema, porque o importante ali era a identidade, a fundação dessas grandes lojas, né? Mas, posteriormente, alguém pensou que essa diversidade de rituais poderia ser um problema. E quem pensou nisso foi Thomas Smith Webb. Então, vamos lembrar, a guerra termina em 1783. Em 1797, Smith Webb está jogando nos peitos da galera isso aqui. Ou seja, uma compilação. Então, e ele não tem nenhuma vergonha de dizer. Ele pega o ritual de Preston, né, o monitor de Preston, que é um maçom de respeito na Inglaterra, ironicamente, da Grande Loja dos Modernos, mas ele pega o monitor de Preston e ele entende que o monitor de Preston é muito complexo, muito grande, não dava mais para fazer aquelas cerimônias grandes daquela forma nessa nação nova e moderna que surgia. A América precisava de um ritual que correspondesse ao seu tempo. Moderno, ágil, objetivo, pragmático, bem dentro dessa filosofia do iluminismo americano. Bem pragmático. Então ele pega o monitor de Preston, dá uma enxugada, dá uma resumida, faz uma compilação daqueles rituais, dessas todas as grandes lojas. Então ele ele junta tudo. Escócia, Irlanda, antigos e modernos, pega o que tem de melhor em cada um deles e solta para a gente, em 1795, o seu monitor, que ele, como conferencista, então ele escreveu o livro e saía viajando para os Estados Unidos
fazendo palestras, explicando o ritual, fazendo um convencimento do porquê era bom, e ele conseguiu, numa conferência dos Grão-Mestres das Américas, alguns anos depois, que todas as grandes lojas firmassem a adoção do seu monitor. Otávio, se todas as grandes lojas firmaram a adoção do monitor de web, por que tem diferença na prática litúrgica de uma grande loja para outra? Por que não é tudo igual? Porque o monitor de web ele traz o traçado fundamental das cerimônias, mas ele não detalha tudo. Por exemplo, ele fala, no altar precisa ter 3 luzes. A informação é essa. E aí, cada estado colocou 3 luzes de um jeito. De modo que a gente tem quase 20 formas de colocar 3 luzes no altar distintas. Entre os 50 estados, quase 20 formas que varia. Os estados vão variando. Para a gente ver. Mas o que muda o rito? Não muda o rito. Muda o ritual. Muda o ritual, mas o rito enquanto conjunto de regras morais e uma linha doutrinária, sobre maçonaria continua o mesmo, a base é a mesma, por mais que um procedimento ritualístico outro seja diferente de um estado para o outro, mas é tudo rito de York, a partir do simbolismo. Otávio, então por que tem gente aqui no Brasil que fica falando que rito de York é só a partir do grau de mestre de marca? Irmão, tem gente que defende que a Terra é plana, né, velho? Então, assim, paciência, né, velho? Se tem gente que acha que a Terra é plana, se o cara acha que o rito de York começa no grau de mestre de marca, paciência. Paciência, mas o fato incontestável é que esse documento funda o rito de York e ele vai de aprendiz a templário. Beleza? Então, assim como eu não vou discutir, dialogar e tentar convencer um cara que acredita que a Terra é plana, de que a Terra é redonda, eu não vou tentar convencer um cara que diz que York é só de média de marca para cima e que simboliza Blue Lodge. Não dá para dialogar com esse cara. Da mesma forma que não dá para dialogar com um cara terraplanista, né? É só falar assim, valeu, velho, segue teu rumo, seja feliz. Mas é isso aqui, esse é o documento fundante. Então, as grandes lojas americanas, todas praticam rito de York. E por que elas não chamam rito de York? Porque não tem outro rito, via de regra, com raras exceções, no sul dos Estados Unidos, onde teve colonização francesa, e ali tem uma loja ou outra que tem rito diferente. Fora esse pessoal, a regra é só tem rito de York no simbolismo nos Estados Unidos. De modo que eu não preciso chamar o que eu pratico na base de simbolismo. Não faz sentido eu chamar rito de York o que eu faço com simbolismo, porque eu vou chamar isso aqui de rito de York por quê? Porque não tem outro. Então eu só falo que isso aqui é maçonaria simbólica. E aí, como existem outros rituais, outros ritos que eu faço a partir de mestre, aí eu destaco rito escocês e rito de York. Mas eu sei que desde o início é rito de York, porque esse é o parto do rito de York e pariu já de aprendiz a templário. Então, meus irmãos, essa é uma breve história da formação do rito de York. E, como eu falei aqui, que existe loja simbólica, capítulo do Real Arte, críptico e templários, essa estrutura, no nosso combinado aqui, ficou para o nosso irmão Lúcio fazer a explicação de como essas estruturas foram formadas, quando foram formadas, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E depois a gente vai fazer um passeio sobre esses graus para destacar a importância de ser uma maçom do rito de York. Vai lá, Lúcio, com você agora, pai. Obrigado, meu irmão Tarsis. Só para... Deixa eu pegar bem aqui, eu queria compartilhar com os irmãos. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar a tela. Que o Tarsis falou sobre a diferença que tem de uma jurisdição para outra
lá nos Estados Unidos, tem a questão da, da disposição das grandes luzes, né, que seriam as velas, ao redor do altar. Meus irmãos estão enxergando aí o que eu estou compartilhando? Faz só assim, alguém faz só... Das luzes menores, tio Lúcio. Das luzes menores, desculpa, das pequenas luzes. Muito bem lembrado, meu irmão Tassi. Então, aí tem fizeram um levantamento e vocês podem ver aí a diferença que tem de uma jurisdição para outra. São 12 formatos diferentes, 12 formas diferentes de colocar as velas, digamos assim, ao redor do altar. Então, você vai ver aqui, por exemplo, Alabama é o da forma 1 aqui. E como o Tassi falou, né? Então, o monitor fala que tem de ter essas 3, mas não diz como. Então, por isso que tem essa variação de uma grande loja para outra, de uma jurisdição para outra. Deixa eu tentar aqui compartilhar uma outra coisa que vai servir justamente para a nossa fala. Mudou aí, meus irmãos? Mudou, Eliel? Mudou, né? Beleza, Lúcio. Pois bem, eu fiquei responsável primeiro para falar da estrutura e da parte dos grandes corpos que administram essas estruturas. Então, a gente pode ver aí que na base dessa escada estão os graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre. Então, a gente sabe, né, que quem governa os graus de aprendiz, companheiro e mestre é uma potência simbólica, é uma grande loja. Então, isso eu falo grande loja de forma genérica, porque a diferença entre grande loja e grande oriente é meramente sistema de governo. Mas para o mundo maçônico, tudo é grande loja. Grande loja digamos, é o gênero. E grande oriente é a forma de governo, que vai ter poder legislativo, executivo, judiciário. Mas o que é importante a gente saber: aprendiz, companheiro e mestre, loja simbólica. Quando a gente sobe um pouquinho mais nessa escada, a gente já vai ver que tem ali mações do réu arco. São 4 graus que quem daria, né, quem dá esses graus é um capítulo de mações do réu arco. Subindo mais um pouco, tem lá a maçonaria críptica, que é justamente a maçonaria roxa, que são dados mais 3 graus, onde a célula que dá esses graus é chamado de conselho crítico. E subindo mais um pouquinho, tem as ordens de cavalaria, que quem pode dar esses graus é uma comanderia templária. O que é importante a gente saber nesse momento aqui? Que os 3 grandes corpos acima do grau de mestre, eles são soberanos e independentes. Não tem grau, não existe subordinação entre eles. Por que a gente sempre faz essa observação? Que é um tanto quanto diferente que a gente está acostumado a ver em outros graus. Se a gente pegar, por exemplo, o rito escocês antigo e aceito, apesar da gente saber que tem uma divisão interna com loja de perfeição, capítulo Rosa Cruz, Kadosh e consistório, no final das contas tem uma entidade que governa todos de uma só vez, que seria o Supremo Conselho. Então, assim como a gente vê também no Adoniramita, no rito brasileiro, tem uma oficina-chefe desse corpo que governa tudo. No caso do York, não. Do York são corpos independentes. Claro que tem uma certa relação de coordenação entre eles, de amizade, mas cada um com o seu presidente. Dito isto, a gente vai... E outra que é uma característica marcante deles. Eles são corpos internacionais. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vem trazer para o Brasil, a gente, apesar da gente chamar de Supremo Grande Capítulo de Mações do Réu Arco, que seria o corpo que, no Brasil, que governa essa primeira série de graus. Mas ele tem uma estrutura de grande capítulo. Por quê? Porque ele está diretamente subordinado ao Réu Arco Internacional.
Bem como em relação aos crípticos, né, chamado de Supremo Grande Conselho de Mações Crípticos, ele é um grande conselho, e o grande acampamento, a grande comanderia templária do Brasil. Então, outra coisa que é importante falar, às vezes, como a gente tem irmão aqui das três vertentes regulares aqui com a gente, hoje assistindo aqui o nosso bate-papo, estatutariamente foi um corpo lá no início que previu a entrada das três vertentes regulares em seus quadros. O que eu quero dizer com isso? Então, o irmão hoje, tanto faz ele seja do GOB, ele seja da Comab, ou ele seja das grandes lojas confederadas à CMSB, eles estão estatutariamente abarcados, podendo ingressar de forma regular nesses corpos. Não existe assim, é uma estrutura que só pode entrar irmão da grande loja, só pode entrar irmão da Comab, não, ou do GOB, não. Os três podem entrar em qualquer dessas estruturas, obedecidos, claro, os requisitos de entrada para cada jurisdição. Outra coisa que é importante falar nessa parte burocrática. Não confundir ritual de emulação com rito de York. Ritual de emulação, ele não tem graus superiores, diferentemente do rito de York, que tem a continuação. Então, quando a gente está falando de York, a gente está falando de York americano. Gera sempre essa confusão, emulação, o GOB chama o ritual de emulação de York, tal, aí gera sempre um conflito. Mas o que é importante falar também aqui nesse momento, nesse bate-papo, que para um grande corpo desse entrar em qualquer território, ele não pode chegar e simplesmente dizer, estou chegando, vou invadir e pronto. Não, o grande corpo, primeiro, ele pede uma declaração de uma potência simbólica para poder se estabelecer. E no Brasil, quem deu essa declaração para poder estabelecer o primeiro grande corpo, né, dessa primeira série, que seria o grande capítulo, que seria dos maçons do Réu Arco, foi o GOB, na gestão do soberano Murilo. Faleceu, mas o seu sucessor assinou e deu a permissão, digamos assim, que a gente tem que... Americano não é bobo, né? Americano, ele é muito político e tal. Ele chegou e disse, eu preciso... Isso está, apesar de estar lá estatutariamente, mas na política seria isso, eu preciso de uma autorização de uma potência simbólica. Então, o GOB foi lá e disse, tudo bem, pode vir, que está tudo certo. E com isso, com essa autorização, que esses grandes corpos nacionais receberam as cartas constitutivas dos corpos internacionais. Então, eu até anotei aqui a carta constitutiva do grande capítulo, do Supremo Grande Capítulo de Mações do Réu Arco. Ela foi dada em 2001. Desde 2001 que nós temos um grande corpo do Réu Arco no Brasil. Depois, em 2006, veio para o Brasil o corpo que governa essa segunda série que está aí na tela, que seria dos maçons críticos, que é do grau de mestre real, mestre escolhido e super excelente mestre. E, por fim, as ordens de cavalaria, que veio a Grande Comanderia Templária do Brasil, de Cavaleiros Templários do Brasil, em 2015. Então, essa é, de forma, em palavras rápidas, a estrutura do rito de York no Brasil, como ele é governado. Então, Tassis, eu creio que era isso que eu tinha para falar, explicar para os irmãos que o York é dividido, né, com esses graus, essas estruturas, cada um com um grande corpo independente, sem relação de subordinação. Então, não é porque existe lá o grande comandante da comanderia, ele não governa, ele não apita em nada nos outros corpos, bem como o inverso é verdadeiro. O grande sumo sacerdote, que é o presidente do Supremo Grande Capítulo, ele não tem nenhum tipo de gestão nos outros graus. Então,
há uma coordenação, há há uma harmonia entre eles, de coexistência. Então, é a diferença que a gente tem para falar hoje, e agora eu devolvo a palavra de volta para o Tassi, que ele vai justamente aprofundar nesses graus. Se o Tassi quiser, inclusive, eu posso deixar essa estrutura aí na tela, se for para facilitar para ele falar sobre os graus. Então, Tassi... Massa! Beleza, meu mano? Então, vamos lá, meus queridos. A gente gosta de falar sobre a história, a gente gosta de falar sobre a política, né? Como é que funciona e tal. A gente gosta de falar sobre isso, mas isso não é o essencial. O essencial é o que isso nos ensina. O essencial são as lendas, o essencial é a alegoria, o essencial é o teatro, o psicodrama, que a gente faz parte desses rituais. Isso que é importante na maçonaria. O resto não é essencial. É importante, mas não é essencial, né? Então, a gente já falou do que é importante, agora vamos falar do que é essencial, que é por que eu devo ser uma maçom do rito de York. Por que você deve ser uma maçom do rito de York, meu irmão? Para você fazer a sua jornada que completa a história da maçonaria. Na loja simbólica, você chega como um aprendiz para ser recebido por um mestre lhe aceita para que você passe a aprender um ofício, o ofício de pedreiro. No grau de companheiro, você já recebe salário, você já é um pedreiro formado, mas você ainda precisa estar acompanhado por um mestre. No grau de mestre, você já pode ensinar esse ofício para outras pessoas, você se tornou um mestre maçom. Pode ensinar esse ofício de pedreiro. Mas a história não termina aqui, né? A história ela tem mais partes, porque cerimonialmente o final da história do grau de mestre é uma história triste. A gente não terminou o templo, o mestre morreu e o templo está inacabado. A gente precisa dar continuidade nessa história. E para isso, para completar, eu sempre falo isso, eu sempre digo, meu irmão, você não precisa ser um cavaleiro templário, bem como você não precisa ser um maçom do rito escocês. Um grau 33 do rito escocês. Não precisa ser 33. Agora, você precisa, todo maçom precisa ser um maçom do Real Arco e ser um grau 14 do rito escocês, um mestre perfeito. Por quê? Porque esses corpos, o capítulo de maçons do Real Arco, com seus 4 graus, ele completa, é a palavra, ele completa a jornada do simbolismo. E a loja de perfeição, ela complementa essa jornada. E só assim você consegue ter um olhar total, um olhar integral sobre a maçonaria dos pedreiros. Se você não é um maçom do Real Arco, você está com seu grau de mestre pela metade. Basicamente é isso. Você não recebeu ainda o grau de mestre de forma integral, porque metade do que é ser um mestre maçom está lá no grau de maçom do Real Arco. E isso é tão significativo, tão importante, que gerou o racha mais histórico da história da maçonaria, que é os antigos e modernos da Inglaterra. A ausência desse grau gerou um racha na maçonaria. Então imagine aí a importância que esse grau tem. De modo que, se você não tem esse grau, busque corrigir seu currículo maçônico, que está com uma grave falha. E o resto, Tati? O resto você faz quando der, se der, como puder, porque todo o resto é complemento. Bem como no rito escocês. O restante da jornada é complementar. Por exemplo, no capítulo Rosa Cruz, na hora que começa lá o grau 15, terminou o grau 14. Na hora que começa o grau 15, a história que começa é uma história de cavalaria, uma história de batalha de cavalaria. Já não é mais uma história de pedreiro, de construção. É outra história. Assim, aqui no Rito de York, a gente vai ter no capítulo do Real Arco essa fechando as lacunas que ficou aberto no simbolismo. Você vai
aprender a receber seu salário como mestre, que já não é mais como um companheiro que é azeite, trigo e óleo, é dinheiro. Então, que hora que você recebe isso? Você vai aprender a fazer isso. Então, você vai aprender as lições de liderança, de como governar uma loja. Você vai ver o templo ser terminado e, por fim, para completar sua formação de mestre maçom, você vai receber a palavra perdida, que estava lá perdida desde o início do mestre, e aí no maçom do Real Arco você vai receber essa palavra. Mas se essa palavra estava perdida, como é que ela foi achada? Então, para saber isso, a gente precisa de mais pedaços da história. Então, a gente entra para os graus críticos para entender como é que foi que aquela palavra que estava perdida foi achada. Para ela ser achada, o que precisou ser feito? Aí os graus críticos contam essa história e encerra esse círculo de perfeição das lendas irâmicas. Veja bem, vou repetir. Os graus críticos, o rito crítico, ele encerra o círculo de perfeição da lenda de Irã. Só lá. É só lá. Tá, mas você não falou que maçom do Real Arco e grau 14 já não fecha a maçonaria? Fecha a maçonaria do que você viu no grau simbólico. Mas o grau de maçom do Real Arco te deixa uma curiosidade muito grande, que para fechar toda a história de Irã Abi, aí você precisa ir lá no grau crítico. E aí sim você fecha o círculo de perfeição das lendas irâmicas, entendendo no que era baseado essa amizade de Salomão, Irã de Tiro e Irã Abi. Por que eles eram tão fiéis uns aos outros? É lá no grau crítico. E aí acaba a maçonaria. Para quem é cristão, o convite é feito. Venha ser um cavaleiro. E aí a gente vai ter uma história que conecta a cavalaria, a maçonaria com o espírito de guerreiro. Vai ter uma história que faz essa conexão. Também fazendo a conexão entre o Velho Testamento, ou, como eu gosto de dizer, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. A gente vai ter um grau que é esse elo, que é o Cruz Vermelha. E depois a gente mergulha na cavalaria cristã medieval, aquelas histórias que a gente gosta dos cavaleiros medievais, defendendo as pessoas na Terra Santa, ajudando, curando as pessoas na Terra Santa. A gente mergulha na jornada do nascimento, desenvolvimento, morte e ressurreição de Cristo no grau da Malta. E depois a gente incorpora um peregrino em busca da sua jornada por Jerusalém no grau templário. Então, essas histórias são que são contadas. E essas histórias, como elas são contadas no Rito de York, meus irmãos, fazem delas essenciais para qualquer maçom verdadeiramente apaixonado. Precisa fazer essa jornada, precisa se permitir, precisa buscar fazer essa jornada pelos altos graus do Rito de York, pelo menos do Real Arco, e se atiçar a curiosidade, o grau crítico, mas se você for buscar ser um bom cristão, faça sua jornada até o templarismo, que é considerado por todos os autores e pesquisadores maçônicos o grau apoteótico, o grau mais impressionante de toda a maçonaria. Então, é isso, é essa a jornada, é essas histórias que é contado e é esse convite que eu deixo a vocês fazer. Na primeira oportunidade, façam essa jornada por esses graus, essa estrutura aí que Lúcio nos apresentou. Agora, uma hora de conversa, exato, não foi nem uma hora de conversa, né? A gente começou 19h20, então são agora 25. A gente abre aí para uma rodada de perguntas e bate-papo. Os irmãos que gostariam de fazer algum acréscimo, alguma pergunta, tanto para o irmão Lúcio e o irmão Tarso, podem se manifestar. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de... Irmão Rubens Caldeia, isso? Caldeira, isso. Caldeira, obrigado, está inscrito. Aí em seguida, irmão Otto Tenório, não é isso?
O Rubens vai fazer um comentário. Ele não tem pergunta. Não, imagina, rapaz. Hoje não, meu irmão Rubens. A gente vai estudando. Obrigado, meus irmãos. Foi muito bom, porque foi bastante sintética. É legal a gente ver como as coisas vão se encadeando, né? Foca, às vezes, numa coisa e acaba se perdendo, né? Mas eu, recentemente, dei uma palestra sobre o grau da marca, comparando o grau da marca inglesa e o americano, né? Um estudo, comparando os rituais, coisa e tal. Mas uma dúvida que eu fiquei, Tarsis, foi você colocou a questão do grau da marca e do arco real, quanto do real arco, quanto que isso era importante, né? Quanto isso é importante para o rito de York. Mas logo ali no começo, você que deve ter estudado um pouco mais a história americana, o que a gente tinha nos Estados Unidos que fez com que a gente tivesse só o grau de mestre maçom da marca e a gente tenha perdido o grau do maçom da marca. O grau do maçom o homem da marca, né? Homem da marca, porque a gente perdeu, né, o homem da marca, que tem uma parte da cerimônia, e a gente, né? Por que isso, o Webb não preservou isso? Ou isso teria um fundamento na Inglaterra, mas não teria na Escócia e na Irlanda, né? E a segunda pergunta, bom, é isso por enquanto. Deixa, senão uma outra volta. Valeu. Pronto. Então, só para situar, meus irmãos, na Inglaterra, o grau da marca, posteriormente, por influência dos antigos, também foi preservado. Só que em um corpo separado, que chama Grande Loja de Mestres e Maçons da Marca. Na cerimônia inglesa desse grau, existe uma preleção, uma introdução ao grau. São duas partes. A primeira chama Homem da Marca, e aí ele é apresentado e fala-se sobre a importância, etc. Posteriormente, ao grau mestre de marca, como mais próximo do que a gente vê no modelo americano. E eu não tenho nada escrito do porquê não tem, mas eu compreendo que foi nessa intenção de fazer essa compilação, né? Ao fazer a compilação, para ter todo um sistema encadeado, porque, diferente do que é na Inglaterra, que esses graus foram resgatados depois, né? Eles foram sendo salvos e resgatados e reestruturados, inclusive depois do sistema americano estar bem estabelecido, né? Então, a gente tem o grande capítulo geral de maçons do Real Arco, que depois se tornou internacional. Ele é de 1797, quando o Webb apresenta, porque o Webb não é só um autor, né? O Webb não é só o autor do livro, ele é um grande articulador, né? Então, um grande líder maçônico, não só um intelectual maçônico, mas um grande líder, porque ele também, nessa coisa de apresentar os rituais, ele já saiu, apresentou o ritual e já saiu fundado um grande capítulo geral de maçons do Real Arco. E com isso, saiu estruturado já também, já que ele já estava apresentando o livro com todos os graus, ele, não querendo comprar a briga com as grandes lojas, falou: grandes lojas, vocês cuidam aqui dos 3 simbólicos e a gente vai fundar aqui um corpo novo para cuidar dos outros. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque o processo da Inglaterra, isso é eu que estou dizendo, viu? Aí já é minhas conclusões. O processo da Inglaterra de restauração desses graus se dá depois. E se dá de forma separada. O Real Arco é reestruturado dentro do Supremo Grande Capítulo do Arco Real, do Sagrado Arco Real Inglês. E depois, o grau da marca é reestruturado, salvo, né, do ostracismo, ele é salvo dentro da grande loja da marca. E aí, minha impressão é o quê? O Webb está construindo uma estrutura ritualística e institucional de gestão de 4 graus.
Quando a coisa é reestruturada na Inglaterra, está se fazendo de um grau. É uma estrutura administrativa para cuidar de um grau. Posteriormente, eles abraçam o nauta real, para que o nauta não morresse também, eles abraçam e cuidam do nauta. Mas era uma grande loja para cuidar de um grau. Eu acho que isso possibilitou eles serem mais permissivos com o tamanho que a cerimônia pudesse ter. E lá no início eu falei, o Eric queria ser prático, pragmático, e estava fazendo uma estrutura de 4 graus. Para a gente lembrar também, a marca inglesa não é pré-requisito do Real Arco. É um sistema independente e autônomo. Então, ele pode ser do tamanho que ele quiser, porque ele está preocupado só com ele. Já a marca americana é 1 grau introdutório de um sistema de outros 4. Então, precisava ter uma preocupação com a extensão dessa cerimônia. Eu acredito que seja isso, né? No que pese também, se eu não me engano, o Webb adiciona ali a parábola da vinha, que, se eu não me engano, não sou especialista, não tem no inglês. Então, ele também prefere, né? Ele tira aquela parte de lá, mas ele coloca uma boa adição, é uma boa parte cerimonial, razoável dentro da cerimônia, aquela história da parábola da vinha, e de repente ele preferiu, falou, essa mensagem aqui é mais significativa, eu prefiro colocar ela e deixar aquela parte cerimonial, eu dou uma espremida aqui, ela meio que aparece ali no meio, não tem uma extensão, para eu preferir trazer essa história que eu acho que vai ser mais significativo do que a outra, né? Mas eu acho que é por aí, mano. Espero que tenha sido razoável a resposta. Valeu, obrigado. Responder pergunta para você é difícil, mas tudo aí. Irmão Tássio, eu gostaria de me inscrever também, Silvano Alencar. Fala, meu mano. Eu primeiro quero parabenizar o irmão pela brilhante exposição. E eu que sou noviço, né? Eu sou ainda companheiro, estou com 2 anos de casa, apesar de já estar bem na frente da vida. Mas achei interessante, tá de parabéns, onde você fez uma palestra curta e bastante significativa no que diz respeito um posicionamento geográfico, histórico e filosófico da ordem, da instituição maçonaria. Mas uma coisa tem me incomodado nesse pouco tempo, essa história dos ritos. O americano procurou um rito e outras sociedades procuraram ritos. E o brasileiro também adotou um rito. Essas decisões, apesar de serem simbólicas, elas têm consequências. Elas não são criadas só porque alguém tem e a gente faz. Eu creio que não é. Então, eu gostaria de ter a oportunidade de ter uma brilhante palestra como essa sua, fazendo um relato do rito brasileiro dentro da história brasileira, para ver se a gente faz a nossa coisa acontecer assim de uma forma mais forte. Eu sou do rito brasileiro, eu não sei se eu estou defendendo, aqui, puxando a brasa para a minha sardinha, mas eu estou olhando aqui assim, como fortalecer essa coisa que é nossa, dentro dessa história. Será que não seria possível? Por que nós temos esse rito? Como nasceu? O que ele representa dentro da maçonaria brasileira? Porque quando você extrapola para fora da história do mundo, você foi até no Velho Testamento. E só não foi mais na frente porque acho que não tem mais na frente. Então, seria um questionamento meu para a gente... Eu, por exemplo, me pergunto dessa importância desse rito. Por que nós temos e por que temos tantos? Perfeito, meu mano. Bem, eu me permiti fazer meu comentário aqui, como um pensador da maçonaria. É natural que os povos, né, que os maçons, no tempo em que ele estava inserido, sofrendo as influências que eles sofriam, naquele tempo específico em que ele estava inserido, ele relacionasse, né? Isso é dinâmico, a maçonaria é viva.
A maçonaria é uma instituição viva, por ter caráter progressista. Inclusive, ela não pode aceitar ser travada. O progresso é movimento. Então, a maçonaria é viva e ela se movimenta. E isso eu entendo que cada povo, com suas raízes culturais e sua dinâmica cultural, isso influencia na maçonaria e por isso que vários ritos existem. Agora, vale ressaltar, o rito escocês ele não existe para contar uma história do povo escocês. O rito de York ou rito americano, ele não existe para tratar das questões políticas e sociais americanas. O rito moderno francês é influenciado pela dinâmica, filosofia daquele período revolucionário na França, mas ele não é criado para tratar das questões políticas e sociais da França. E o rito brasileiro tem essa característica específica, né? O rito brasileiro ele existe, né? E isso se revela, como eu sempre gosto de falar, os ritos se revelam verdadeiramente nos altos graus. Porque no simbolismo, todo rito tem que ser a mesma coisa para ser maçonaria. Se eu mudo, deixa de ser maçonaria. Por exemplo, se eu tenho um rito que chega já no grau de aprendiz e fala que o cara tem que fazer seu juramento como um servidor de Jesus Cristo, amém? Opa, já fico desconfiado. E tem ritual de certos ritos aí que fazem isso. Bem como se eu tiver algum ritual que não me faz um juramento em nome de Deus, eu juro, mas não é em nome de Deus. Também é estranho, soa estranho para mim. Então, existem alguns preceitos para ser maçonaria, todos precisam ter. De modo que, nos altos graus, cada ritual se revela para o porquê existe. E o rito brasileiro, meu irmão, ele vai dizer para que ele existe. Então, quando a gente vai lá para o corpo Kadosh do rito brasileiro, a gente vai ter os graus, eles vão ser assim: missionário da agricultura e da pecuária, missionário do trabalho, missionário da educação, missionário da justiça social, etc. Né? Então, o rito brasileiro ele nasce com um objetivo muito específico que, apesar de chamar rito brasileiro e apesar dos outros ritos levarem o nome do país, rito Shureda ou rito alemão, rito escocês, rito americano, rito francês, em absolutamente eles não tratam de questões do país. O nome é só de onde ele nasceu. Agora, o rito brasileiro é sui generis na sua origem, porque ele nasce para tratar dessas questões. Então, eu não sou do rito brasileiro, mas estudo, gosto de estudar e tal, e eu entendo assim, que o rito brasileiro ele tem uma característica específica e nasceu para isso, né? Então, inclusive afastando originalmente daquelas alegorias e lendas maçônicas, apesar de manter toques, sinais e palavras muito próximos do rito escocês, mas afasta das alegorias e lendas. E maçonaria é o quê? O sistema de moralidade velado em alegorias ilustradas por símbolos. Então, sem a alegoria, eu entendo, aí só se eu pudesse conversar com quem fundou, mas eu entendo que quem fundou o rito brasileiro já compreendia que o maçom estudava outro rito e precisava de um sistema maçônico complementar para tratar das questões do Brasil. Né? Tanto que mantém os símbolos, mantém os toques, mantém as palavras, no entanto, tira as alegorias e puxa toda uma carga sociológica e política para a temática, para a estrutura maçônica. Né? O tema muda. Então, o rito brasileiro tem essa característica interessante aí e que diverge aí do resto dos ritos, né? Deixa eu só entrar aqui não como uma pergunta, mas assim quase que um bate-papo, trazendo essa que você falou que tem uma
uma pegada diferente, né? Ó, aqui a gente quer tratar de outra coisa. Eu já devolvo uma pergunta para ti, o que que tu acha, o que que tu, como é que tu vê a questão da equiparação de graus que a gente vê muito fazer no Brasil. Então, alguns lugares fazem assim, não, você é grau tal em tal rito, venha para cá que eu vou lhe reconhecer no meu rito com o grau que você está nesse outro rito. Então, a gente sabe, ó, aqui deixa eu só mutar aqui. Aqui a gente tem, a gente sabe que é uma realidade. Eu queria que tu comentasse um pouco em cima disso, que eu acho que é bem, bem legal. Bem, diferente, acho que eu sou minoritário entre a maioria dos bons maçons que pesquisam e se dedicam ao estudo da maçonaria no Brasil, porque eu acho razoável a questão da equiparação. Eu sei que os bons maçons como você, Lúcio, Luciano e vários irmãos, eles são contra isso. Mas por que eu acho razoável dentro dos ritos latinos? Deixar claro. Eu acho razoável que um maçom grau 33 do rito escocês, ele seja reconhecido como 33 do brasileiro. Eu acho razoável. Porque, como eu disse, sinais, toques, palavras é tudo igual e vai dar acesso. É como se esse cara ele já fez, estudou aquela escola, aí eu vou dar acesso integral para ele poder estudar, ter acesso formal, porque na verdade é isso, acesso formal aos rituais de uma só vez, uma vez que ele já fez toda a jornada. E é muito parecida com a minha. No Adoniramita, por exemplo, o Adoniramita a gente sabe que era um sistema de 13 graus. Quando o rito escocês chega no Brasil, como 33 era mais que 13, enfim, tiram lá um monte de grau do bolso, que eu não sei de onde, bota para dentro e ele vira 33 também. Nessa realidade, eu acho razoável que uma ação 33 do rito escocês possa ser reconhecido como 33 do Adoniramita para que tenha acesso formal para fazer os estudos de modo integral. O moderno é a mesma coisa, o moderno é a simplificação do Adoniramita. Os graus são muito parecidos, tem grau correspondente. Por exemplo, em todos esses sistemas vai ter o grau de mestre escocês, vai ter o grau de cavaleiro Rosa Cruz, vai ter o grau Kadosh. Todos esses sistemas latinos vai ter grau Kadosh, vai ter grau Rosa Cruz. Então, eu acho aceitável. No entanto, eu acho muito complicado o cara ser cavaleiro templário no rito de York e aí ser reconhecido como qualquer outro grau nesses sistemas latinos, porque não tem absolutamente nada a ver. Os sistemas latinos dialogam entre si ainda, né? Eles são expansões ou resumos de uma mesma linha histórica dentro da maçonaria e de construção de rituais. O rito moderno é um resumo do rito Adoniramita, que é muito parecido com o rito escocês. O rito brasileiro é um decalque do rito escocês com mudança de temática. Então, eu acho ok, dentro dessa linha dos ritos latinos. Absurdo é querer convalidar esses dois universos. O cara é desse universo anglo-saxão e quer convalidar no universo latino. Porque não encaixa. Não encaixa. Agora, os latinos entre si encaixam. E qual o recado que tu dá para o irmão que já é 33 no escocês, que está conhecendo aqui a palestra de York nesse momento? Qual seria assim a... Qualquer maçom, independente do grau do rito, qualquer maçom, independente do grau do rito que ele tenha, se ele não é um maçom do Real Arco, ele não completou sua formação enquanto mestre maçom. Ah, mas eu sou mestre falado 33 do meu mestre. Você não é maçom do Real Arco. Simbolicamente, na lenda, alegoricamente, você não é mestre maçom. Escuta isso que eu estou falando.
E não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo são os caras lá na Inglaterra, em 1730, que o pau comeu e rachou a maçonaria na Inglaterra, porque eles falavam isso. Sem real arco não é maçom. Eu só estou repetindo. Quer fazer uma pergunta? Faça. Na verdade, duas. Tu faz aí qual é o irmão que vai responder. A primeira qual é o real significado do mestre de marca, ou do grau da marca, não sei se tem uma diferença, em termos de simbolismo, que eu já vi alguma coisa a respeito do Hidió, que tem tipo um quarto grau, coisa do tipo. Não sei se eu estou me equivocando no que eu estou falando. E a segunda pergunta tem a ver com o seguinte, o irmão Tassos falou a respeito, por exemplo, do capítulo, né, a partir do grau 3 no Hidió, que vai do grau 4 até algum grau, não sei bem qual é. A partir desse grau, quando você vai entrar, por exemplo, nos graus crípticos, no conselho, sei lá, você tem alguma obrigatoriedade de ser cristão ou não? Só isso. Vamos lá. O grau da marca, eu não entendi a pergunta. Você pode falar o que você quer saber do grau da marca? É porque eu já vi em algum lugar que existe como se fosse uma espécie de grau colateral, um grau 4 que se faz a partir do grau de mestre, mas que não é parte dos graus superiores ou qualquer coisa do tipo. Perfeito. Aí está tendo uma confusão. O grau de mestre de marca no rito de York, ele é o 4º grau na escada ascendente do rito de York. No rito de York, o grau de mestre de marca é grau superior e é o grau 4 na jornada. No entanto, existe a mesma lenda deste grau no sistema inglês. E lá no sistema inglês, ele não é grau superior, é grau colateral. No sistema inglês. Na Inglaterra. No rito de York, ele é grau 4. E é acesso para virar maçom do Real Arco. No sistema inglês, o mestre maçom pode ir direto para o Real Arco, que eles chamam de arco real, sem ser marca. E pode ser marca sem nunca ser arco real. Agora, no rito de York, se o cara inicia no 4, ou seja, no mestre de marca, é para fazer a jornada até maçom do Real Arco, porque é o mesmo corpo. No sistema inglês, são 2 corpos distintos. No sistema americano, é um corpo de altos graus. No sistema inglês, são 2 corpos colaterais complementares. No sistema americano, é um corpo com 4 graus superiores. Beleza? E a outra pergunta é sobre ser cristão. Ser cristão só é exigido do maçom para ele receber o grau da malta e o grau de cavaleiro templário. Mais especificamente no grau de cavaleiro templário, porque somente nessa hora é que ele assina um compromisso em defender a fé cristã. Para iniciar no grau de cavaleiro templário, antes ele assina um compromisso, ele declara que ele vai defender a fé cristã. Então, só nesse momento. Antes Me permite só um adendozinho essa... Seu áudio tá desligado, mano. E agora, tá? Saiu? Beleza. Okay. Pronto, beleza. Só um adendo a essa história aí do grau templário, que assim, houve um tempo em que o juramento do grau templário, ele exigia que você realmente fosse cristão. Hoje em dia teve uma pequena mudançazinha no juramento, que é né? Inclusive tem eu vi um artigo, uma entrevista, não me lembro direito, com um maçom que era judeu, um norte-americano, e que era templário. E ele falava, eu defendo todas as religiões, todas as fés, então eu também defendo a fé cristã. Mas isso foi apenas uma mudança, porque antes você defendia a religião cristã mesmo, então você tinha que ser cristão. Aí teve essa mudançazinha de defender a fé cristã, é uma coisa um pouco mais recente. Se eu estiver errado aí, tá, se me corrige. Não, aí é semântica, é interpretação. Né? Então, basicamente essa dúvida aí.
relação ao grau 4, então a diferença é só com uma emulação e outra York, é isso? Uma emulação e outra York. São dois sistemas. Então York não tem nada a ver com esse negócio de grau de marca, não. O York tem a ver com o grau de marca. No caso do quarto grau. Pronto, tá respondido, mano. O grau 4 do rito de York é mestre de marca. No emulação, o grau da marca é colateral, não é numerado, não é sequencial. Em vez de chamar emulação, vamos chamar no sistema inglês. É melhor chamar assim, porque... No sistema inglês. É melhor do que chamar emulação, porque dá a entender como se tivesse graus superiores. Obrigado. É como preferencialmente eu também falo, sistema inglês. Draft. Mais perguntas? Mais algum irmão gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Treta, brigar, discordar. Fazer o contraponto, né? Fazer contraponto. É importante também. Aqui é Eustáquio, aqui do Oriente Coelho Neto. Pois não, meu irmão. Eu gostaria de fazer uma confirmação. Se eu captei bem, porque a palestra foi muito instrutiva. Eu me sinto realizado, que eu aprendi muito, muito com essa palestra desses irmãos, Lúcio e o Tarsis. É o seguinte, eu sou maçom do rito escocês. Eu também. O irmão Tarsis, ele frisou bem que para você ser... Eu pensava que eu era mestre maçom, mas de acordo com a expressão dele nessa palestra, eu ainda não sou mestre maçom, porque eu não tenho o grau do Real Arco. Pronto. Eu sou do rito escocês e me considerava mestre maçom. Mas se eu quiser fazer o Real Arco, posso ingressar diretamente no grau 4 do Real Arco. Na sequência, depois do mestre do rito York, eu posso ser iniciado na ascendência para mim poder angariar o Real Arco e seguir, se quiser. Isso. Então, mano, deixando claro, formalmente somos mestres maçons. Na lenda, nos falta um pedaço da história. Exatamente. Tá certo. Nosso capítulo do Real Arco em Teresina está de portas abertas, meu irmão Eustáquio, viu? Para lhe receber. E aí o que acontece? O York, o Real Arco, ele começa com um grau de mestre de marca, que é aberto, é acessível para todos os mestres maçons regulares de qualquer rito, independente do rito que sua loja pratique no simbolismo, independente da obediência que você seja, desde que seja dos 3 segmentos regulares do Brasil, você está habilitado a começar a sua jornada dentro de um capítulo do Real Arco, recebendo a marca, Best Master, um excelente mestre e completando finalmente sua jornada de mestre maçom no grau de maçom do Real Arco. Beleza, irmão. Esclarecido. Só em cima da pergunta do Eustáquio, só um momento, meu irmão. Tá bom, meu irmão. Passar a palavra. Eu costumo dizer o seguinte, que no caso do mestre maçom, a gente pensa, ainda mais agora que está na moda da pandemia, tá todo mundo assistindo muita série aí, né? Série na Netflix e tal. Então, a gente pensa que essa série, Mestre Maçom, a gente pensa que ela só tem 3 temporadas, quando na verdade ela tem 7 temporadas. Então a gente pensa que quando a gente termina a 3ª temporada, que é no grau lá de Mestre Maçom, a gente completou a série, quando na verdade a gente não completou. É isso que o Tassi está falando, que formalmente nós somos Mestre Maçom, só que a lenda não está completa. A lenda não está fechada por completo. Então, fazendo já propaganda, os irmãos que são aqui do mais Timon, Teresina, Coelho Neto, tem um capítulo Pontífice na Sabedoria da Arte Real, número 46, que funciona lá na Grande Loja Maçônica do Piauí. E os irmãos que estão mais ao centro do Maranhão tem
pro rumo de São Luís, tem o capítulo UPA-1 Sul de Maçons do Real Arco, número 99, lá em São Luís. E a gente está de portas abertas para receber qualquer mestre maçom que queira completar essa série até a 7ª temporada. Pode falar comigo que eu dou os encaminhamentos tanto para um lado quanto para o outro. Bem, meu irmão, agora Eliezer, você me despertou a curiosidade aqui. Tá bom, irmão. Pode falar. Obrigado, meu amado irmão. Eliezer, a gente queria agradecer nosso irmão Tássio, nosso irmão Lúcio, aí pela, como o Eustáquio falou, dessa palestra, que o tempo passa e a gente não cansa a gente, de maneira alguma. Não cansa. Quanto mais a gente vai ouvindo, mais a gente quer absorver. A gente quer sugar dessas duas lendas, para mim, Tássio e Lúcio. Eustáquio, vamos aproveitar que Pedro Tiago está na sala, nosso inspetor litúrgico. Pedro Tiago está na sala. E vamos botar agora em cima de Pedro Tiago, que ele tem o grau da marca, Pedro Tiago. Se eu não estou enganado. Então, agora a gente vai aí. Ele é padrinho de Lúcio. O Pedro Tiago, ele já era grau 33 e ele foi o nosso primeiro sumo sacerdote do capítulo UPA-1 Sul de Maçons do Real Arco. A gente vai aproveitar e agora vamos cobrar de Pedro Tiago para a gente poder abrir aqui um grau da marca. Você vai nos ajudar, Lúcio, aí com o seu padrinho. Pode deixar. Meu irmão Igor quer fazer uma pergunta, meu irmão Igor? Eu queria só agradecer a todos vocês. Meu irmão Lúcio, eu, na verdade, gostaria de fazer uma observaçãozinha a respeito das considerações do irmão Tassis. No que diz respeito... Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os irmãos presentes aqui nessa conferência, né? E então, só fazer um pequeno esclarecimento. Eu sou aqui da loja São João da Escócia, do Oriente de Coroatá, do Rito Brasileiro e do GOB. Então, e também, como você sabe, meu irmão Lúcio, somos do capítulo do Real Arco, o UPA-1 Sul. Mas também tenho o grau do Arco Real do GOB. E, assim, a consideração que eu queria fazer é o seguinte, o Tasso falou a respeito do Arco Real, e do grau do mestre de marca. Vamos lá, só para sanar, digamos assim, essa pequena confusão. Vamos lá, o sistema inglês, ele já existia, né? As práticas, as lojas existiam antes do web fazer essa compilação desses graus, né? Acontece que o seguinte, os modernos fundaram uma loja, né? Fundaram uma grande loja, e depois que os antigos disseram, não, as nossas tradições é que são, né, são as verdadeiras, etc e tal, vocês são modernos e nós somos antigos porque conservamos as tradições. Então surgiu esse embate, né, entre a loja dos modernos e a loja dos antigos. Muito bem, e isso perdurou quer dizer, isso também incluía, como o Montas falou, a questão digamos assim, do apogeu do estudo do mestre, digamos assim, né, que se dá realmente no Real Arco, e que os modernos digamos, não incorporaram, né, nas suas práticas, e os antigos sim. E além disso, não sei se os irmãos sabem, outro questionamento também era justamente a questão da instalação do mestre da loja, né? Então, esse também foi um ponto de divergência entre os antigos e os modernos. Em sumo, quando houve a unificação, tudo isso foi sanado, né? Só que é o seguinte, como a maçonaria simbólica são apenas 3 graus, né? Aprendiz, companheiro e mestre, eles, lá na Inglaterra, eles resolveram, por bem
adotar no simbolismo a questão da instalação, porque observem, a instalação de um mestre, ele é um grau. O mestre instalado é um grau da maçonaria simbólica, além dos três, né? É um grau, porque tem as suas palavras, né? Toques, sinais e palavras, né? Em toda o seu arcabouço, etc. e tal. E também resolveram entender o seguinte, realmente tem uma lacuna aqui. O mestre, o grau 3 de mestre, ele realmente não ficou devendo, né? Ficou aberto, a história ficou aberta. Então eles chamaram o grau, né, do arco real, né, do arco real para compor o simbolismo também, mas não ficou como um quarto grau, como um grau 4. Esse sim que ficou colateral ao grau de mestre maçom. Tanto que o arco real, ele é tutelado pela Grande Loja da Inglaterra, né? Assim como aqui no Brasil, o arco real também é tutelado pelo GOB. Tanto que o primeiro grande principal... Há uma divergência aí que não é tutelado, não é pela Grande Loja, pelo GOB, ele é tutelado por uma potência simbólica que tenha reconhecimento da Inglaterra. Então, a gente já tem grandes lojas no Brasil que já possuem o Supremo... tem um nome, eu não vou lembrar agora. Supremo Grande Capítulo. Supremo Grande Capítulo, que dá o grau dá o arco real da marca, né? Não, Sagrado Arco Real. Supremo Sagrado Grande Arco Capítulo. Real. Isso. Arco real. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte, que, por exemplo, no GOB e nas potências que tem esse reconhecimento com a Grande Loja, a potência fica, por exemplo, no GOB, o primeiro grande principal é o próprio grão-mestre geral, né? Então, o que eu tô querendo dizer, em suma, é que o arco real é um grau lateral ao grau de mestre e no sistema inglês ele é um grau simbólico, né? E nós sabemos que na sequência, né, como foi bem mostrado aí na palestra, a sequência dos graus, como o Lúcio falou, são 7, né? O quarto grau seria o mestre de marca, aí tem um parte master, um excelente mestre e maçom do réu arco, no rito de York, né? Então, só para esclarecer a respeito da marca, no caso do sistema inglês, esse sim que realmente ele é independente. São todos esses corpos maçônicos, todas essas ordens maçônicas do sistema inglês, eles são digamos assim, concentrados em diversas ordens independentes, né? Entretanto, lá na Inglaterra, o grau da marca, né, a loja, né, a loja da marca, ela reúne, né, não todas, não estou dizendo todas, mas ela reúne muitas dessas ordens, né, no mesmo, digamos assim, no mesmo ambiente, é como se administrativamente no mesmo local, né? Claro que cada ordem, elas são independentes, mas todas concentradas no ambiente lá porque eu me esqueci agora o nome em inglês, Masons Hall, Mark Masons Hall, né? Salvo engano é isso. Mark Masons Hall reúne todas essas ordens, né? Reúne todas essas ordens, digamos, essas ordens de aperfeiçoamento maçônico, né, do sistema inglês. E o grau de marca, ele não é colateral, ele é um grau superior, né? Tanto que para você fazer o grau o mestre de marca, você tem que ser mestre, né? Mas ele não é
um grau colateral ao grau de mestre. Ele já é um grau já dessas ordens de aperfeiçoamento maçônico, né, inglesas, né? Então era isso. E sobre uma pinceladinha sobre o rito brasileiro, como eu pratico o rito brasileiro na verdade é um tiquinho, né? É um tiquinho de cada, assim. Ele tem tanto elementos do escocês, né, o tigre-aceito, como elementos do... Alô? É porque pelo ciclo de palestra que a loja Mestre Gino Cunha está fazendo, vai ter ainda uma palestra específica para o rito brasileiro. Beleza. Certo. Mas só para encerrar minha fala, que talvez já está um pouco longa, é só a respeito disso, né? Que o brasileiro realmente ele tem elementos do adoniramita, do emulação, do escocês, e como o nosso irmão Tassos bem falou, realmente ele veio tirar essa parte mística, né? Essa parte essas lendas, tá? E incorporar, né, nos altos graus, realmente uma parte mais voltada para o aperfeiçoamento moral, né, em todos esses graus, né? Como o irmão Tassi falou, na loja de perfeição, nós temos a questão tratamos de algumas virtudes, aí passa pela cavalaria, e depois no Conselho Kadosh tem essas missões, digamos assim, né? O missionário da agricultura, da pecuária, da economia, da indústria, do comércio, e etc. Né? E tudo isso voltado realmente digamos assim, aplicado, né, à realidade do nosso país. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço, parabenizo aí pelas palestras. Eu estou acompanhando, acho que já a segunda palestra que eu estou acompanhando do irmão Lúcio. Na outra, eu não comentei nada, mas essa aí deu para eu falar alguma coisinha. No mais é isso. Obrigado aí. Irmão, só uma perguntinha, pode você responder? Como vocês puderam ver, o irmão Igor Luiz, ele pratica os graus do sistema inglês. E você viu o sufoco que foi para ele explicar o que é colateral, o que é complementar, o que é de aperfeiçoamento, para vocês verem como é complicado o negócio de sistema inglês. Deixa quieto lá, para os ingleses. Vamos fazer rito de York, que é simples, é altos graus, a gente já está acostumado a fazer altos graus, porque a gente já está acostumado a fazer rito escocês, a gente sabe que depois do mestre vem o 4 e segue. O rito de York é igualzinho. Virou mestre maçom, entra no mestre de marca e segue. É tudo alto grau, sequencial, fácil demais de entender, fácil demais de praticar. Então, e fácil demais de explicar também. Então, se está na dúvida de para que lado vai, rito de York, viu aí que é fácil de entender, fácil de explicar e fácil de fazer. Posso fazer uma pergunta? Manda a pergunta. Irmão, a minha dúvida é o seguinte, se vocês têm essa informação, né? O Webb, ele publica o primeiro livro dele, a primeira versão do Monitor, em setembro de 1797. Em outubro, ele participa de uma reunião em Boston, onde ele sugere que seja criado um grande capítulo internacional, né? E logo depois ele precisa se mudar para Rhode Island e ele começa a fundar capítulos e grandes capítulos estaduais pelo país. Então, é considerado que a fundação foi em Nova York, em 1797. Nova York. Não sei se você sabe como que esse grande capítulo depois se mudou e foi parar hoje, como é hoje no estado de Indiana, que não tem nada a ver com Nova York, nem por onde ele passou criando grandes capítulos. Essa é uma questão, e a segunda questão o Webb também ajudou muito na proliferação aí dos acampamentos templários, né? Sim. A grande reunião dos acampamentos templários que acabou fundando
corpo internacional foi em 1816, ali também em Nova York. Como que hoje foi parar no Texas, que também não tem nada a ver com a história? Você sabe o que aconteceu com esses dois corpos que foram praticamente idealizados e fundados em Nova York, e um hoje foi para Indiana e o outro foi para o Texas? Mano, eu não sei o porquê isso aconteceu. Deixa eu só fazer uma explicação rápida, então, Tassi. Na verdade... Por que mudou de lugar? Eu não sei por que mudou de lugar. Na verdade, a sede fica no estado do grande secretário. Então, hoje, o grande secretário do Real Arco, ele está em... Deixa eu ver bem aqui. É o Larry Gray, né, que ele é justamente em Indiana. Se você for ver o atual secretário dos crípticos, se você for olhar lá em cima do timbre, ele sempre coloca da sede de onde está o grande secretário. Então é uma explicação, né? Imagina, como se Então a sede é uma abstração, a sede é o endereço. É como se o Tassis fosse o grande secretário do Supremo Grande Capítulo e falasse, ó, tá na Bahia. Então... Até porque, se a gente for botar mesmo o pingo no i, a força institucional dessas organizações, pela natureza do pensamento americano, é estadual, né? Então, são os estados que têm prédios suntuosos, são os estados que têm aquelas estruturas gigantescas, e os corpos internacionais, o Real Arco, o Críptico e o Grande Acampamento não tem uma sede suntuosa, poderosa, que poderia ter, mas não tem. Igual os Supremos Conselhos do Rito Escocês, por exemplo, né? Que já fica mais complicado de você mudar ele de lugar. Exatamente. Também já aconteceu. O atual grande secretário dos crípticos, ele é de Novo México, então tá lá toda a correspondência vem como se os crípticos fosse sediado lá, mas não, é só a questão do escritório do grande secretário. Então, a gente pode até depois, Luciano, até a título de estudo, a gente dar uma olhada nas correspondências anteriores e ver essa questão se de fato era o grande secretário era de tal local, se ficava mudando. Mas o que me foi explicado seria justamente isso, que vai conforme o escritório do grande secretário. Isso é uma dúvida antiga que eu tenho, por isso que eu perguntei, porque eu não achei nenhum material contando essa história de mudança de local, assim como eu, estudando as jurisdições sul e norte do Rito Escocês, eu encontrei a história falando por que mudou e tudo mais. Porque sai de Charleston e vai para Boston, né? Vai para dentro da grande loja. Pois é, eu não sabia e eu achei razoável essa explicação de Lúcio. Se alguém me perguntar, eu já vou dar essa resposta aí que eu aprendi hoje. Não, mas vamos confirmar primeiro, né? Já anotei aqui também, se alguém me perguntar, eu já sei. Não, vamos confirmar isso. Eu ouvi, eu acho que foi o Kenio que estava comentando, porque os irmãos estão aí, a gente está fazendo a legislação, né, em relação aos crípticos, solicitado pelo Internacional, e a gente, quando colocou lá no início, foi nos primeiros artigos da legislação nacional, do Grande Conselho Nacional dos Crípticos, aí tinha colocado lá que jurisdicionado ao General Grand Council, aí concede Novo México. Aí o Kenny falou, não, lá é rotativo, é conforme o grande secretário. Ele até falou que o Dave, que era o anterior, não lembro se ele era de Idaho ou era de Illinois, mas aí tinha lá, eu vou até ver, Idaho, né? Então eu vou até ver se as correspondências que saíam antigamente do General Grand Council se vinha como sede Idaho. Então fica já um parâmetro para pesquisa, mas o que me foi explicado foi dessa forma. Maravilha. Agora, só aproveitar isso, a pergunta, que a pergunta veio com informação que vale o destaque. Como eu falei lá no início, o Webb não é só o cara que escreveu, ele era um grande articulador, eu diria que o maior articulador da maçonaria naquele tempo, porque ele fez exatamente isso. Ele não só articulou a fundação do Real Arco, como ele articulou a fundação de vários, naquela época chamava acampamentos estaduais, hoje chama Grande Comanderia, né?
Outra coisa só tem um. interessante que o Webb fez é que se você pegar as datas, as versões, as publicações diferentes, você vê que logo nas primeiras de 1808, mais ou menos, ele já detalhava no book 2 do monitor dele como que era a organização do grande capítulo internacional e de grandes capítulos estaduais, os primeiros ali de Isso, já rodeagem. trazia os estatutos padrão para o cara usar e sair fundando o seu. Então, coisa que ele não tinha como fazer em 1797. Mas aí, como a publicação dele foi um sucesso, no caso, ele começou a incluir ali nas publicações dele como que era a organização daquele corpo, de maneira que os outros estados pegavam aquilo e já tinham o passo a passo do que tinha que fazer. Ou seja, ele foi a sacada dele que fez o negócio se expandir, né? Exatamente. Então, o cara é um gênio, ele é uma figura assim maravilhosa na história da maçonaria. E guerreirão, foi grão-mestre de grande loja, fundou vários acampamentos estaduais para depois fundar o grande acampamento dos Estados Unidos, que é o Corpo Internacional. Guerreiro pela maçonaria, assim, até o fim. Sim, mano, só uma pergunta que eu tinha relacionada à última pergunta ainda, que é uma coisa que eu já perguntei para o Lúcio há algum tempo, mas eu não tenho certeza de como é que funciona. A respeito dos graus laterais, por exemplo, não sei se isso tem alguma coisa a ver, já faz muito tempo que eu perguntei e ainda não entendi direito. Questão que tem, sei lá, depois do Real Arco, é isso que eu quero saber, se isso faz parte do IOC americano, ou se não, por exemplo, aquelas ordens laterais de Noquitas e ordem dos maçons da marca, até consegui um gráficozinho para mostrar mais ou menos como é que funciona, que você já deve ter visto, não sei se vai dar para ver aí. Isso aí é sistema inglês, mano. Isso aí é puramente, sistema né? inglês. Tem nada a ver, isso aí. Isso aí. Esse é o gráfico do sistema inglês. E você se confunde porque é confuso mesmo. Vou te mandar um gráfico do rito de York, você ver que é mole para entender. Pronto, sai. Luciano, eu tô aqui no site do grande capítulo lá de Indiana, e o grande secretário atual do grande capítulo geral, ele foi grande sumo sacerdote lá em 1990. Então, ele é o Larry Gray, né? Ele é o atual grande secretário-geral do Real Arco Internacional. Então, a sede fica em Indiana porque ele é oriundo de Indiana. Então, tá aí batendo, né? Mais algum irmão gostaria de fazer alguma contribuição, alguma pergunta, algum comentário? Eu queria só fazer, viu, Eliezer Júnior? Só, né, Sim, meu irmão. O irmão que tiver pergunta pode se armar para perguntar aí, mas eu queria fazer só uma saudação muito especial que está aqui tá na nossa sala desde cedo, nosso irmão Vanner Marinho. Nosso grão-mestre adjunto. Eminente grão-mestre adjunto da grande loja, então, saudando aqui, eu sei que meu venerável vai saudar, mas eu queria fazer essa observação aqui, que ele está na sala com a gente. Meu irmão, me dê uma chancezinha aí rápida. Um segundo. Pois não, meu irmão. Primeiro eu quero me congratular com o nosso grão-mestre adjunto, o irmão Vana, e também quero dar um alô e mandar um grande abraço ao meu irmão federal, meu irmão de fé mesmo, meu irmão Sérgio Luiz. Estou com saudade dele para a gente viajar de novo aí, desse interiorzão do Maranhão. Um abração a todos os meus irmãos. Ô, meu irmão, estou com saudade, rapaz. Beleza, foi neto bacana. Estou satisfeito, já falei com o meu irmão aí do coração. Beleza. É o Zoom, é a modernidade, né? Estamos aí, estamos ligados. Eu estive também na Bahia e conheci esse cidadão aí da Bahia, esse irmão aí. Esse aí é um grande na dramaturgia, tá entendendo? Nós estivemos lá em Salvador, então não só de falar, como a arte cênica. A gente aprende muito mais com o teatro e a dramaturgia, e com certeza o York bate todos os ritos em termos de
teatro, de artes cênicas, tá entendendo? Liturgia, arte cênica, né? Jovem, que vem da juventude, principalmente dos Demolay, e aí eles têm energia, não fica uma coisa monótona. Você vai ver que é os graus superiores que deixa a gente contagiado, a gente fica motivado, estimulado. Mas meu irmão Sérgio... Quando chega no fim... Viu, meu irmão Sérgio, meu irmão Eustáquio, aí os meus irmãos que já fecharam aí o rito escocês, mas nos Estados Unidos, nas duas jurisdições, eles têm muito esse lado teatral. A questão lá dos graus a pegada é teatral também, estilo York. Então, às vezes a gente diz, o York é teatral, super teatral, vem do Demolay, mas assim, jurisdição americana, lá, tanto a norte quanto a sul, tem essa pegada teatral também. Aqui que a gente não tem, né? Abre o microfone, Tassi. E é estilo York mesmo, Lúcio. É estilo York, porque quando Albert Pike foi fazer a revisão desses rituais, que veio lá da França, aquela tradição francesa, ritualística francesa, a tradição, York, o modus operandi, quando francês de fazer ritual, quando Albert Pike se depara com aquilo e Albert Mackay joga nos peitos dele a responsabilidade de fazer aquela coisa funcionar para americano, ele já era um cavaleiro templário. Então o que ele fez? Ele falou, meu amigo, eu conheço um modelo que dá certo. Pegou e teatralizou todos os rituais do rito escocês. E a gente fala de Albert Pike como um grande maçom, etc e tal, e ele é poderoso desse jeito, não só pelo peso intelectual dos seus escritos, mas por causa pelo seu desapego em relação a transformar o método de transmissão do conhecimento ritualístico daquele mais travado modelo europeu para teatralizado como ele conhecia no rito de York. Então, realmente o rito escocês nos Estados Unidos, ele sofreu influência no rito de York na sua forma de ser executado. Sabe, meu irmão, só complementar aqui, olha, eu vejo o rito escocês antigo e aceito, ele tem uma boa teatralidade, só que a gente aqui não pratica. A gente começa a suprimir as coisas, vai botando para o lado e termina ficando monótono. Mas se a gente pegar o ritual, ler com atenção e for aplicar tudo aquilo que está escrito, é lindo demais, é uma teatralidade sem... Eu já... Teve uma época aqui que eu era mestre de cerimônia de todos os corpos. Loja de Perfeição, Capítulo Rosa Cruz, Conselho Kadoshi e Consistório. Né? Eu era o mestre de cerimônia da inspetoria. Então, eu entendo que, bem executado, a liturgia fica bonita. Mas quando a gente fala de teatralizado, entra lá no rito de York e você vai ver do que a gente está falando. Tá certo. Eu vou verificar. Muito bem, venerável mestre. Tem que deixar com gostinho, né? De quero mais, né, Taça? Muito bem, meus irmãos. O Lúcio se antecipou aí na saudação, mas a gente gostaria de ratificar, não é, o registro da presença do nosso eminente grão-mestre adjunto da nossa grande loja do Maranhão, irmão Wander Marinho, que está nos brindando com sua presença aí hoje. Se o irmão Wander pudesse dar uma palavrinha aí, a gente aceita.